Amém? Sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Diz assim, não se turbe o coração de vocês, ou não perturbem o coração de vocês, ou não tenham um coração de vocês em perturbação. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou muitos aposentos, Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Pegadinha, Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Confesso que fiquei muito tentado a pregar sobre Romanos, Romanos 1,17. Fiquei muito tentado a pregar sobre Romanos 1,17, em função da data, Em função da data. Mas qualquer versículo bíblico que queiramos, com um pouco de boa vontade, a gente pode remontar ao que foi feito há 503 anos atrás, através dos servos de Deus lá, a Reforma Protestante. E é por aqui que eu vou, porque é algo que já está no meu coração há algum tempo. Tenho meditado bastante sobre isso. Vivido os meus dias em função do que está aqui dentro desse contexto. E eu quero dividir com vocês aqui hoje. E é certo que eu vou mostrar para vocês aqui como a Reforma Protestante faz sentido a partir de qualquer texto bíblico, porque toda a Escritura aponta para a mesma coisa, aponta para o mesmo lugar. O contexto não imediato, na verdade, não é o capítulo 14 em si, é o capítulo 13, onde Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo para a última refeição junto deles. É o momento em que Jesus começa aquilo que nós conhecemos ou ficou conhecido como sermão de despedida. No capítulo 13, ou do capítulo 13 ao capítulo 17, nós vemos Jesus se despedindo, terminando os seus ensinos, as suas instruções para aquele grupo de homens que o seguiu desde o início do seu ministério, o famoso colégio apostólico. Jesus está para ir embora, está para partir e ir de volta para o Pai, e é como se ele sentasse os seus discípulos, os seus alunos, e começasse a mostrar para eles que a partir daquele momento eles teriam que andar não sozinhos, mas sem a presença visível e física de Jesus. Aí no capítulo 13, Jesus começa a mostrar para eles um pouco daquilo que deveria permear a vida deles no que diz respeito à prática, como eles deveriam proceder uns em relação aos outros. E já no capítulo 14 em diante, Jesus também vai falar um pouco de comportamento no que diz respeito à vida do discípulo, mas em especial ele tem o cuidado de consolar o coração desses homens que tiveram 3 anos e meio aproximadamente ao lado de Jesus, vendo Jesus fazer muitos milagres, livrando-os da fúria da tempestade, livrando-os da fome e da sede. Aquele Jesus que andou com eles e proveu tudo que eles precisavam, que ensinou tudo que eles precisavam aprender, aquele Jesus estava prestes a ser tirado deles. E eles tinham que lidar com essa realidade, enfrentar essa realidade. E Jesus sabe que a retirada dele do meio dos discípulos, fisicamente falando, corporeamente falando, poderia turbar o coração deles.
Não apenas isso, mas se você fizer uma leitura no contexto, lá no capítulo 12 a gente consegue perceber isso. Que já estavam arquitetando um plano para matar Jesus. Essas notícias chegavam aos discípulos e eles já estavam preocupados com a vida do mestre deles. Contudo, não só com a vida do mestre deles, mas também com as suas próprias vidas. Porque eles sabiam que naquela época os grupos revolucionários, as pessoas que começavam a suscitar tumultos revolucionários, elas eram castigadas pelo império. E acompanhando Jesus, estando ao lado de Jesus, eles também estavam correndo o mesmo risco de vida que Jesus estava correndo. Tanto que no capítulo 12, quando Jesus está à mesa, juntamente de Lázaro, e as pessoas vinham para ver Lázaro e ver Jesus, ver o homem que Jesus ressuscitou depois de 4 dias, e muitos criam em Jesus a partir do milagre feito na vida de Lázaro, os fariseus, os líderes religiosos começaram a cogitar, vão matar Lázaro também. Porque muitos estão crendo nesse Jesus por causa desse Lázaro, então vão matar todo mundo. Tudo que está ligado, tudo que está em torno, tudo que tem vínculo com a pessoa de Jesus, vão começar a exterminar, né? Então a preocupação era algo mais normal do mundo, era a coisa mais normal do mundo. A eminência de ter o coração turbado, perturbado por causa de tudo isso. Pessoas querendo matar Jesus, consequentemente, eles também correndo risco de vida. Esse Jesus que tanto ensinou, que tanto proveu, que tanto fez, prestes a sair do meio deles. Jesus falando sobre a sua própria morte, no capítulo de número 12, dizendo que o grão tinha que cair na terra para dar fruto e frutificar muito mais. Eles olharam para aquilo e Jesus tem o cuidado de dizer, calma, calma. Não turbem o coração de vocês. Calma, fiquem tranquilos, isso aqui é muito importante, não só para aqueles discípulos, mas para esses discípulos que estão nesse salão aqui. Porque mesmo que nós não tenhamos andado com Jesus naqueles dias, mesmo que nós não estejamos hoje sendo ameaçados de morte, a nossa vida não esteja por um fio como a dos discípulos estava, nós temos os nossos dilemas, os nossos problemas, nós temos motivos suficientes para termos o coração perturbado. E a voz desse versículo continua ecoando, calma, não turbeis o coração de vocês. Seja por qual motivo for, não importa qual seja o motivo ou qual seja a situação que tenha capacidade de turbar o coração de vocês. A palavra de Cristo é, não turbem o coração de vocês, fiquem tranquilos. E aí ele dá receita para isso, e ele diz, creiam em Deus, creiam em mim, e me permita dizer a vocês, quando a Bíblia fala sobre ter fé em Deus, crer em Deus, ela não está falando de crendice apenas, de acreditar cognitivamente, acreditar em alguma coisa pura e simplesmente. A palavra grega que é usada ali é pisteu, que significa depositar confiança. A diferença da fé bíblica para crendice apenas, ou acreditar em alguma coisa apenas, está bem aqui. Porque a fé bíblica é o depósito de confiança na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você deposita toda a sua esperança, toda a sua confiança em Deus e em Cristo Jesus, ou em Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você deposita lá. E o que a fé salvadora faz? Ela confia, ela deposita a confiança de que em Cristo há a salvação. Então o que ele está dizendo aqui? Não perturbem o coração de vocês, não fiquem atormentados, perturbados, aflitos. Confiem em Deus, confiem também em mim, confiem em mim. Né? O camisa 10 que fala assim, joga a bola em mim que eu resolvo o jogo, fica tranquilo. É o que Jesus está fazendo aqui, pode ficar tranquilo. Ele olha para o técnico, né? Fica em paz. Olha para os companheiros de time, fica em paz. Pode tacar a bola em mim que eu vou resolver esse negócio. Eu sou aquele que tem capacidade de resolver os problemas de vocês. Não precisa se perturbar. Então o que Jesus está fazendo aqui? Ele está trabalhando o coração daqueles que vão ficar sem Ele corporeamente, fisicamente. Ele está cuidando do coração desse povo. Vai vir situações sobre vocês, vocês vão passar por coisas que têm a capacidade
de turbar o coração de vocês. E o que eu tenho a lhes dizer é, fiquem tranquilos. Não tenham o coração turbado, aflito pelas situações que estão vindo por aí. Né? Aqui, ele conclama essas pessoas, os discípulos, a não terem o coração turbado. Ele dá receita para que isso não aconteça. Né? Confiem em mim, creiam em mim, creiam em Deus, creiam em mim. E agora ele vai dizer o porquê que a gente não deve turbar o coração. Pode passar para a gente, Gabriel. Na casa do meu pai há muitos aposentos, né? É exatamente isso que ele está falando. É como se ele estivesse falando de uma casa com muitos quartos, né? Há muitos aposentos, há muitas moradas. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo, lá na casa do meu pai tem lugar para todo mundo. É o que ele está querendo dizer. Todos vocês, e não só vocês que estão aqui dentro desse cenáculo, mas também aqueles que hão de crer em mim, que hão de confiar em mim, como disse o versículo 1, tem lugar para todo mundo. Eu vou levar vocês para a casa do Pai e lá tem lugar para todo mundo. Não vai ficar ninguém de fora. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, porque ele trabalha com a verdade, né? E aí ele diz, vou preparar-lhes lugar. O que ele quer dizer com isso, quando ele diz, vou preparar-lhes lugar? O céu já não estava pronto? Né? Para quem morresse naquele momento, iria direto para o céu, né? E ele está falando para aquele povo lá sabendo, né? Que não restauraria novo céu e nova terra. Isso é uma informação que pouca gente sabe, né? Nós não vamos morar no céu. O céu é o lugar onde aqueles que morrem antes do arrebatamento, antes da vinda de Cristo Jesus, estão junto de Deus, estão lá com Cristo Jesus. É o que Paulo falou sobre o desejo de morrer. Ele diz assim, não, morrer para mim é lucro, porque eu sairia daqui e estaria direto com Cristo. Então, a gente pensa, né, ele vai preparar lugar, o lugar não está pronto. Né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o que ele vai fazer depois de sua morte é garantir que nós possamos entrar nesse lugar que já está pronto. E como que Jesus faz isso? De que maneira que Jesus nos deu entrada a esse lugar que já estava pronto? A presença de Deus ao paraíso, a morada do próprio Deus. Como que Jesus fez isso? Põe para a gente, por gentileza, Gabriel, Romanos, capítulo 8, versículo 34. Nós não tínhamos acesso ao céu. Nós não podíamos entrar na presença gloriosa de Deus. Não havia condição. Na verdade, se nós entrássemos na presença de Deus por nós mesmos, seríamos fulminados automaticamente por causa dos nossos pecados, da nossa condição de transgressão. Né? E como que Jesus prepara a nossa entrada lá? Como que Jesus nos dá condição de irmos ao Pai para estar junto com Ele? Como que Ele faz isso? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também... Então, quando a gente morre, ou se morrermos agora, por que a gente vai ter entrada nesse lugar que Jesus disse que foi preparar? Porque Ele está à destra do Pai dizendo, esse é dos que creem. Esse é da família da fé. Esse foi justificado por crer em mim, confiar em mim, depositar a sua esperança na minha morte, na minha ressurreição, na minha obra redentora. Esse é dos meus, comprei com meu sangue. E aí esse lugar passa a ser o nosso lugar também. Quando Jesus diz, vou lhes preparar lugar, Ele está dizendo, eu estou indo na frente para garantir a entrada de vocês. Porque sem mim não dá para entrar lá. Sem a minha intercessão não dá para entrar lá. Ele ressuscitou, não só morreu, mas ressuscitou e está à direita do Pai, intercede, dizendo, esse povo que está vindo aí é meu, comprei com meu sangue, creram em mim, confiaram em mim e agora podem estar aqui nesse lugar que está preparado. É isso que ele quis dizer quando ele falou, vou preparar lugar, estou indo na frente, vou acertar o negócio lá, para que vocês tenham entrado à presença do Todo-Poderoso. Versículo 3, ele diz, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
eu quero que você acompanhe o raciocínio aqui, o desenvolvimento da coisa. O que Jesus está fazendo a partir do versículo 1? Consolando o coração daqueles que vão ficar sem Ele, momentaneamente, no que diz respeito à sua presença física, visível, né? Vão ter que lidar com as dificuldades que vão aparecer sem que Cristo estivesse ali, fisicamente, ao lado deles, para cuidar deles direitinho. Jesus está consolando o coração desse povo, que vai ser perseguido, que vai ser açoitado. A gente vê isso em Atos, logo nos primeiros capítulos de Atos, colégio apostólico sendo perseguido, sendo afligido pelo sinédrio. A gente vê tudo isso. E como que Jesus consola o coração desse povo? Ele poderia usar diversos argumentos, poderia falar sobre diversas coisas, e o que Jesus fala é o seguinte: eu vou para um lugar onde vocês não poderiam entrar, vocês vão passar a poder entrar pela obra redentora que hei de executar, e um dia eu vou voltar para buscar vocês e levar para lá. Então entenda junto comigo aqui nessa linha de raciocínio, não tem carro bom aqui nesse texto, não tem casa boa, não tem conta bancária gorda, não tem nada disso, só existe uma promessa: vou voltar e buscar a minha igreja, vou levar o meu povo para junto de mim. Acabou. Como que se consola coração de crente aflito, irmão? Você consegue compreender isso aqui? Como que se consola coração de crente que está passando por dificuldades ou pode passar por dificuldades? Ele vai voltar e vai nos levar para junto de si. Sabe, a gente insiste, né? A gente chega diante da pessoa e o problema é financeiro, né? E a gente quer ficar falando de dinheiro. Não, vai melhorar, vai entrar, vai acontecer, a porta vai abrir, que não sei o que lá e tal, aquele negócio todo. Quando a gente fala dessas coisas, apontando para Cristo, é até legítimo, né? Que Ele prometeu cuidar de nós, sabe o que está fazendo, todas as coisas cooperam para o nosso bem, Deus está formando Cristo em nós, está no controle de todas as coisas, é soberano, pode abrir uma porta a hora que quiser, prometeu cuidar de nós, tudo isso é legítimo. Mas a gente tem falado dessas coisas como se essas coisas tivessem capacidade de pegar o coração aflito e trazer paz para ele. Não tem. A tranquilidade que é oriunda desse tipo de notícia, caiu o pagamento, ela é tão limitada quanto o pagamento, né? A gente fica todo feliz, caiu, hein? Está lá no grupo da empresa, ó, caiu já. Caiu. Para uns dura até o dia 15, para outros até o dia 10. Tem outros que já bate saindo. Se identifica? Já bate indo embora. Então, se o seu consolo, se a paz do seu coração está condicionada ao dinheiro que está na sua conta, o dia que o dinheiro partir da conta, sua paz parte junto. Ah, se ele falasse aqui, não turbe o vosso coração, meu pai tem uma concessionária e eu vou dar um carro para vocês. Mas ele fala de uma casa, ele fala de uma morada eterna, de um lugar onde todas as aflições que nos sobrevêm hoje não podem nos alcançar. E eu preciso dizer isso para vocês, se isso não for capaz de consolar o coração de vocês, nada mais será. E se isso não tem consolado o coração de vocês, a gente precisa rever a nossa fé, no que nós temos crido, em que evangelho nós cremos, né? Mesmo que só exista um evangelho, não existe outro evangelho, só um. A gente precisa rever isso. Porque a promessa do evangelho, a esperança que o evangelho passa para nós é essa aqui. Volto e vou levar vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E nós estaremos um dia eternamente, juntamente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a esperança da igreja, é a esperança do povo de Deus. Sabe? Muitas campanhas foram feitas para que as pessoas fossem curadas do Covid, glória a Deus. Muitas orações foram feitas para que as pessoas fossem curadas do Covid, beleza, legal.
mas a nossa esperança não está na saúde física. Sabe? Muitas pessoas oraram, pediram, falaram, deram testemunho de como Deus abriu portas de emprego no meio da pandemia, mas também se não abrisse, irmão, a gente ia comer arroz e feijão junto, a gente ia dividir, eu ia dar um pouco do meu para você, você ia dar um pouco do seu para mim, a gente ia continuar comendo. E glorificando a Deus pela esperança de que um dia nós comeremos do fruto da árvore da vida e não teremos mais fome. Quer dizer, fiz uma afirmação que não tenho certeza. Não sei se vai ter fome lá ou não. O que eu sei é que não vai faltar comida se tiver fome. O que eu sei é que não vai haver desigualdade social. O que eu sei é que não vai ter rico e pobre. Não vai ter quem tem muito e quem não tenha nada. Não vai ter isso. Não vai ter quem gaste $500 mil ou $1 milhão num carro e quem não tenha dinheiro de passagem para vir cultuar. Não vai existir isso lá. Então a gente precisa entender que aqui está a nossa esperança. Eu vou preparar tudo, vou justificar vocês diante do justo juiz, para vocês não serem extirpados da presença gloriosa dele. Vou preparar o caminho, vou na frente, volto e vou levar vocês para junto de mim. Essa é a esperança da igreja, essa é a esperança de cada um de nós. Amém? Versículo 4, ele diz: vocês conhecem o caminho para onde vão. Isso aqui é uma pegadinha de Jesus, né? Ele está instigando os discípulos a fazerem a pergunta que vem da boca de Tomé. Versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como então podemos saber o caminho? Né? Você fica ali instigando a pessoa para a pessoa falar o que você quer ouvir, para você dizer o que tem para falar, né? É o que Jesus fez aqui com os discípulos. Ele instigou eles, deu uma cutucada, Tomé soltou, e no versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um dos textos mais conhecidos da Escritura. Não há discordância no que eu acabei de dizer. Não existe muitos textos que sejam tão conhecidos como esse, né? A gente pode citar João 3,16, Salmo 23. Pouquíssimos são tão conhecidos como esse aqui, mas as palavras de Jesus e o que elas representam é o que nos importa de verdade. Decorar versículo é mole, decorar informação é mole. Ontem eu estava conversando com o Gabriel, né? Gabriel falou sobre a capacidade de decorar dele. Eu fiquei abismado, eu falei, meu Deus. E ele falou que tinha um material lá de 38 folhas, né, Gabriel? 38 folhas decoradas. Repreendido. Falei, meu Deus. Agora, se o que Gabriel decorou, as 38 folhas, não tiverem utilidade, se ele não tiver onde aplicar o conhecimento e o que ele decorou a partir desse material, vale de quê? Ele só teve o trabalho terrível, que ele falou que é trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Só teve o trabalho de decorar o conteúdo, e a gente fica falando, não, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E a gente fala sobre isso como se isso fosse algo normal. Não é normal. O que ele quer dizer quando ele diz eu sou o caminho? Quando ele ouve Tomé perguntando, Senhor, a gente não sabe qual é o caminho, ele diz eu sou o caminho. Primeira coisa que Jesus está dizendo é, em primeiro lugar, está todo mundo perdido. Fora de mim, está todo mundo perdido, é o que ele está dizendo. Põe para a gente Isaías 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio. Cada um tem o seu. Um tem o caminho do dinheiro, o outro tem o caminho do conhecimento, o outro tem o caminho... sabe? Cada um tem um caminho. Cada um tem o seu caminho. Agora, a grande questão é... nenhum caminho fora de Cristo Jesus é o caminho que nós devemos seguir para encontrarmos aquilo que tanto ansiamos. Ou seja,
o destino que todo ser humano tem em comum, que é a comunhão com Deus, que é o retorno para o Pai, que é o retorno para a fonte, para o lugar de onde todos nós saímos. Não existe um caminho que nos leve para lá, fora de Cristo Jesus. E é por isso que ele diz, eu sou o caminho. Todo mundo está perdido. Todos nós nos desviamos. Cada um seguiu o seu próprio caminho. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. É o que ele está querendo dizer em primeiro lugar. Vocês estão perdidos. Vocês só acham que são, né, que são bambambam. Vocês só acham que estão bem, né? E aí você conversa com um cara, e aí o cara começa a falar sobre as suas qualidades, seus atributos terrenos, né? E há quem diga assim, rapaz, você está no caminho. Esse dia eu estava vendo, né? Eu sou meio doido, mas eu também gosto de ver para saber do que eu estou falando. Aí eu estava vendo um coach doido aí do Brasil, né? Apareceu um vídeo dele lá, eu falei, vou ver esse cara, o que esse cara está falando. E eu vi ele dando diretrizes, né, para a pessoa prosperar, para a pessoa enriquecer, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor e tal. E aí a pessoa está ali, pagou um monte de dinheiro, né, para estar ali, escrevendo e anotando o passo A, e a pessoa pensa que aquela receita de bolo que aquele cara lhe deu é o caminho, né? E aí o cara sai de lá com as anotações, não, agora eu sei para onde eu vou. Agora eu sei para onde ir, agora eu tenho o caminho. Aí o cara vai fazendo tudo direitinho, vai construindo, vai colocando um pé após o outro, executando tudo que o cara lá da frente passou. De repente vem a pandemia. De repente vem a pandemia. Quebra um monte de empresa, arrebenta com um monte de gente, e pega o cara que estava cheio de saúde, construindo na terra, e mata ele. Simples assim. E pior é quando o cara constrói tudo aquilo, traça esse caminho dado por alguém que supostamente sabe do que está falando, e o cara chega lá, e quando ele chega lá não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O cara abriu a empresa, prosperou a empresa, comprou a casa, comprou o carro, fez e aconteceu, e continua com eco, com vazio na alma. Continua sem sentido para a vida. Continua com aquela ânsia, com aquele desejo, com aquela fome, com aquele anseio de algo que nem ele sabe descrever. E aí ele constrói um império para si. Depois ele olha para trás o caminho que trilhou e precisa confessar, precisa assumir. Errei o caminho. Achei que ia encontrar satisfação no fim dessa trilha, mas só gastei tempo, esforço. E não tem nada aqui. Uma das últimas músicas, né, do Fred Mercury, eu ia até trazer a tradução dela, esqueci. Uma das últimas músicas dele fala sobre isso. Ele já tinha descoberto a doença, já estava definhando, e ele cantou a música, e a música diz que, e agora? A música diz isso. E agora? Não tem mais nada. Eu estou largado, eu vou ser consumido pela doença que me alcançou. E agora? Ele chega a dizer que é como se tivesse tirado o sal do mar, sei lá. O que ele quer dizer na música é que não tem mais nada, acabou. Uma das maiores estrelas pop de todos os tempos, que marcou a sua geração, foi infinitamente famoso nessa vida, e agora ele terminou a carreira com uma música dizendo, não tem mais nada. É isso, quando a gente procura caminhos que não são Cristo. Cristo é o caminho. Fora de Cristo está todo mundo perdido. Fora de Cristo não tem nada. Fora de Cristo não existe nada. Ele é o caminho. É o que ele quer dizer. Em primeiro lugar, ele está dizendo isso. Eu sou o único caminho e fora de mim todo mundo está perdido. Todo mundo está perdido. Depois ele fala, eu sou a verdade. Por que ele diz eu sou a verdade? Ele diz eu sou a verdade pelo mesmo motivo que ele diz eu sou o caminho. Se ele diz eu sou o caminho, apontando para o fato de que está todo mundo perdido, quando ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo que está todo mundo Tudo é um engano fora de Cristo. A humanidade em Adão caiu na mentira.
caiu no conto da serpente. Põe pra gente, Gabriel. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 4. Por favor. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. O que Deus falou para o homem, se ele comesse do fruto proibido? Certamente vocês vão morrer. É o capítulo 2,17, eu acho. Põe pra gente, Gabriel, para ver se a gente acha aqui. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, o certamente está tão aqui quanto lá, né? Está tanto na verdade quanto na mentira. Olha o que Deus falou para o homem, está aqui, certamente você morrerá. Volta lá para o 3,4. Certamente não morrerá. Simples assim. E o que o homem amou? O homem amou a mentira, caiu na mentira, está na mentira. Tudo é um engano, tudo é mentira fora da verdade de Deus. E aí, o verbo encarnado, a palavra encarnada vem na plenitude dos tempos e declara: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, não há verdade fora de mim. Ah, Wesley, mas os pensamentos filosóficos são tão coerentes. Irmão, a mentira que a serpente contou para o homem era coerente também, mas na cabeça de quem? Na cabeça do homem. Quando a gente quer alguma coisa, irmão, tudo começa a fazer sentido. É só você querer. Se você desejar uma outra mulher que não seja a sua, você vai começar a pensar: minha mulher é maluca. E a casa vive bagunçada. Sabe, na sua mente você vai começar a montar um cenário que vai fazer com que a sua decisão de largar sua esposa faça todo sentido. Quando você larga a esposa, quebra com o casamento, você vê que não tinha sentido nenhum. O dinheiro do patrão está lá. Enquanto você está com a verdade, você sabe que não é seu e você não deve mexer. Mas de repente, na sua cabeça, você começa a montar o cenário que o seu patrão é injusto, tira de vocês mais do que vocês devem contribuir, que vocês são meio que escravizados, que ele nem está sentindo falta daquilo ali, que se sair do caixa ele nem vai perceber, então passa a fazer sentido pegar o que não é seu. Então a verdade, a mentira faz sentido para quem? É coerente para quem? Para quem não quer a verdade. Para quem não quer a verdade, os pensamentos filosóficos, as ideologias sociais, tudo isso faz sentido, né? Agora a gente passou por uma semana turbulenta e conturbada, onde um pastor fez algumas declarações infelizes, né? E eu vi muita coisa na internet, tal, deu mole mesmo, falou que não devia mesmo, depois ele fez um outro vídeo tentando explicar o que ele quis dizer, mas o que ele quis dizer, depois ele tentou explicar e eu acho que ele prejudicou mais a situação ali, deixando bem claro, né, que ele não tinha compromisso nenhum com aquilo que ele estava falando. A única coisa que ele queria era sair bem da situação mesmo. Então, fez uns malabarismos lá, e é engraçado que se ele fosse tão articulado quanto foi na desculpa, ou na tentativa de justificativa, para passar a mensagem que ele quis passar, de repente ficaria melhor. E aí, maior confusão. A Bíblia tem que ser atualizada, tem que ser revista. Eu acho que tem que ser contextualizada, é diferente de ser atualizada, né? Se ele usasse a palavra contextualizada, aplicada dentro do nosso contexto, ele estaria corretíssimo. Mas atualizada foi má fé da parte dele. E como pastor dessa comunidade eu preciso... aí o pessoal fica aí, né? Colocaram o cara na fogueira. Não pode colocar a noiva de Cristo, irmão, na mão do diabo. É isso que a gente não pode colocar. Agora, quem deseja optar pela mentira, que na mentira fique. Agora a gente não pode ficar indiferente a isso, né? Colocaram o cara na fogueira e tal, aquele negócio todo. Errou, deu mole, vacilou. O que ele tinha que fazer era se arrepender. E agora o pessoal fica pensando, né? Meu Deus, será que realmente a Bíblia é homofóbica? Meu Deus, será que a Bíblia realmente é machista? Colocando o homem sobre a mulher. Eu vi um vídeo de uma mulher falando sobre a questão
da liderança do marido, do homem, né, sobre a mulher, e a mulher falou de maneira muito simples. Se Cristo não for o cabeça da igreja, que foi o exemplo usado, o homem não é o cabeça da mulher, e ponto final. Acabou. E aí, quando eu não quero me submeter, não ao marido, não a mim, não é a minha esposa se submeter a mim, mas a palavra de Deus, a verdade de Deus. Quando a pessoa não deseja, aí ela olha para a Bíblia e chama a Bíblia de machista. Ela olha para a Bíblia e chama a Bíblia de homofóbica. Ela olha para a Bíblia e diz que a Bíblia é preconceituosa. Ela olha para a Bíblia e diz que a Bíblia está desatualizada. Eu li, compartilharam muito essa semana uma frase de alguém que eu não lembro quem, né? Eu leio a frase e nem paro para prestar atenção no nome. Mas alguém disse um dia que os únicos que querem mudar o Evangelho são aqueles que não foram mudados por ele. Não é vir aqui e dizer é assim que eu quero viver, é aceitar o que é proposto por Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é Acabou, meu irmão. Acabou. Hoje tenta-se relativizar tudo. Tudo depende. Não existe verdade absoluta. Falar de verdade absoluta hoje é ofender inúmeras pessoas, inúmeras classes, inúmeras instituições, sabe? Falar de verdade, mas ele diz, eu sou ela, e ponto final. Eu sou a verdade, eu sou o Verbo encarnado, eu sou a palavra de Deus ambulante, estou aqui para reafirmar isso. Ele é a verdade. Toda a revelação da verdade está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você está vivendo uma vida incompatível com a pessoa de Cristo, com os ensinos de Cristo, incompatível com a palavra de Cristo, você está andando na mentira, e a verdade é Ele, e somente Ele. E por último ele diz que Ele é a vida. O mesmo motivo que levou ele a dizer que Ele é o caminho, que levou ele a dizer que Ele é a verdade, também foi o motivo que levou ele a dizer que Ele é a vida. E se Ele está dizendo que Ele é a vida, Ele está dizendo que fora dele todo mundo está simples assim. É bonito, mas está morto. Né? Hoje a gente vive muito, fala muito, né, sobre a necessidade de cuidar da saúde. Cuidar da saúde é bom, né? Mas culto ao corpo, o que mais se vê nos dias de hoje, né? Pessoas que vivem em função daquilo, passam mais tempo numa academia ou num consultório de uma nutricionista do que diante de Deus em oração e lendo as Escrituras. Vocês conseguem compreender que existe algo muito errado com a humanidade quando a gente trata sobre essa questão, sobre o que nós somos na essência? Nós estamos mortos. Bonito, corpo perfeito, mas morto. Rico, milionário, mas morto. Morando no Leblon, uma cobertura, morto. Em Dubai, morto. Sem vida. Não existe vida fora de Cristo. É o que ele está querendo dizer. Você pode estar existindo. Existir uma planta existe. Um cachorro e uma pedra. Uma poeira que é soprada pelo vento num deserto. Isso existe. Mas viver. E quando a gente fala de vida, a gente fala de sentido. A essência da vida é sentido. E só há sentido para a criatura no seu Criador. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós. Fala para nós no capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios, do 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aí transgressões e pecados você pode colocar o que você quiser. Idolatria, tudo, bota tudo num pacotinho. Tudo, uma mentirinha, idolatria, falta de zelo com a esposa, falta de zelo com os filhos, falta de zelo com o próximo, não amar o próximo, não servir o próximo, não viver para a glória de Deus, não comer e beber para a glória de Deus, não viver pela fé. Né? Quer resumir a vida? Se você não está vivendo para a glória de Deus e não está vivendo por fé, você está em pecado. Você está em pecado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, né? Quando vivíamos de acordo com esse mundo. E o príncipe da potestade do ar, quando vivíamos de acordo com Satanás, né? A Bíblia diz que só existem duas paternidades nessa vida. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E o estilo de vida que nós levamos mostra de quem nós somos filhos. Caraca, Wesley, isso é pesado demais, é a verdade. A maneira como vivemos diz que é o nosso pai. E se nós vivemos de maneira que agrada o diabo, consequentemente ele é o nosso pai, né? Se a maneira que a gente vive é para a glória de Deus, é para agradar de Deus, agradar a Deus é porque Deus é o nosso pai. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, né? O Espírito que atua nos ímpios. Versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores, ou filhos, né, em outras traduções, da ira. Essa aqui é a descrição de uma pessoa morta. Vive em função de si própria, vive em função de satisfazer a sua carne, vive em função de satisfazer o seu eu, vive de acordo com as suas próprias vontades, satisfazendo as suas vontades, seguindo os seus desejos e pensamentos. Ou você é de Deus ou você é seu próprio. As duas coisas não dá, né? E a Bíblia descreve uma pessoa dessa como uma pessoa morta, sem vida em si mesmo. E por isso que Jesus diz, eu sou a vida. É o que ele diz. E ele conclui dizendo que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É o que ele termina dizendo aqui. Mas me permita, lembrei também, vi também essa semana uma frase sobre essa questão de mortos e vivos, né? Amanhã, como eu disse, celebra-se aí nacionalmente falando o Dia dos Mortos no Brasil, e alguém perguntou um dia para Leonard Ravenhill, né? Você ora pelos mortos? Ele, não, eu prego para eles. Eu prego para os mortos, né? Que tipo de morto que ele estava falando? O descrito em Efésios 2, né? E Jesus conclui dizendo, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Em outras palavras, eu sou o único caminho que leva o homem de volta para Deus. Não tem outro. Né? No apogeu do Império Romano, havia 80 mil quilômetros de estradas construídas, né? E o fim daquelas estradas, apesar de facilitar muito o comércio, o transporte naquela época, era a troca de informações, né? A troca de informações. Então, para que o Império estivesse sempre sincronizado, conectado, governadores, com o imperador, senadores, enfim, as províncias não perdessem contato com a capital, o Império, numa sacada de mestre, construiu 80 mil quilômetros de estradas naquela época. E daí surgiu uma frase que o pessoal usou como base para dizer que todos os caminhos levam a Deus. Naquela época se dizia que todos os caminhos levam a Roma, porque todas essas estradas levavam à capital do Império. E daí as pessoas tiraram a frase de que todos os caminhos levam a Deus, né? E Jesus diz, não, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O único jeito de irmos a Deus é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Wesley, a Igreja Católica não leva ninguém ao Pai. Wesley, a Igreja Evangélica não leva ninguém ao Pai. Wesley, o Papa não leva ninguém ao Pai. Wesley, o pastor não leva ninguém ao Pai. Quem leva o homem ao Pai? O Filho, solos Cristo. Somente Cristo Jesus é mediador entre Deus e os homens. Maria não leva, Pedro não leva, Paulo não leva, Madre Teresa de Calcutá não leva, São Jorge não leva, ninguém leva, só o Filho pode levar ao Pai. E um dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava falando sobre essa questão, né? Wesley, não sei não. Falei assim, beleza, então vai lá em casa. Falei para essa pessoa, né? Vai lá em casa, para a gente tomar um café. A pessoa falou assim, onde tu mora? Eu falei, tá vendo? Qual é o único jeito de você chegar na minha casa para a gente tomar um café? É o único jeito. Ela falou, se você me levar. Eu falei, tá vendo aí? Como é que funciona o mecanismo da salvação?
O único que pode levar alguém ao céu é quem veio do... Quem é o único, irmão, que veio de lá, voltou para lá, prometeu voltar para buscar o seu povo? Quem é o único que pode sentar à destra de Deus para interceder para que nós tivéssemos entrada nesse lugar que esperamos tanto entrar? Quem é o único? Então, se você quiser ir na casa de alguém sem conhecer esse caminho, você precisa que essa pessoa te leve até lá. Do mesmo jeito que o único que pode levar para a eternidade é aquele que de lá veio. Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Redentor das nossas almas. Solos Cristos. Um dos pontos da Reforma Protestante foi reafirmar que Papa não faz o papel de vigário, de substituto de Deus. Que Papa não faz a mediação. Nós somos em Cristo Jesus, para muitos que negligenciam isso, um povo de sacerdotes tendo Cristo como sacerdote. E é por meio o sumo sacerdote, é por meio desse sumo sacerdote que nós que somos um povo sacerdotal podemos entrar à presença de Deus, ajoelharmos diante dele e ter contato diretamente com ele. Você não precisa de mim para isso. Você não precisa de homens. Você não precisa de instituições. Você não precisa de nenhuma outra coisa que não seja Cristo para ir à presença de Deus, para ter a comunhão restaurada com o Pai. Ele é o único caminho, somente Cristo. Hoje, um dia após a celebração da Reforma Protestante, nós fazemos questão de reafirmar essa grande verdade. Somente Cristo. Somente Cristo. Não há outro jeito. Há quem pense, lamentavelmente, Estou cansado da igreja, estou cansado desse bando de pastor pilantra, estou cansado da religião, estou cansado disso tudo, vou viver a minha vida, porque eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu vou continuar dando meu dízimo em algum lugar, também se não quiser dar dízimo, eu pego o dinheiro do dízimo e dou para uma instituição de caridade, ajudo uma pessoa carente, eu acho que Deus vai se agradar mais disso do que eu dar meu dinheiro na mão de algum pastor, vou viver a minha vida. A grande questão é que não existe vida fora de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é a extensão desse Cristo e não há jeito de ser igreja, caminhar com a igreja, que é o corpo de Cristo, se não for através desse nosso ajuntamento, dessas nossas reuniões, dessa aproximação que caracteriza de maneira visível o corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não, vou viver minha vida, não tem outra vida para viver. Ou tu vive essa ou não vive nenhuma. Não, vou dar um jeito aqui Não, no final acho que Deus não tem, só tem um Cristo. Só tem um Cristo. Olha o que ele diz, põe para a gente, Gabriel. Atos capítulo 4, versículo 11. Depois 1 Timóteo 2,5. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Este Jesus, Versículo 12. Não há salvação em nenhum. Não há salvação em nenhum outro. Não há o que se fazer para ser salvo. Não há quem procurar para ser salvo. A ciência, filosofia, os pensadores. Não há. Somente em Cristo Jesus a salvação. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Aprendemos aqui no nosso estudo sobre a Reforma Protestante, que no século VII, segundo o Alex nos ensinou muito bem aqui, o Papa começou a declarar algumas pessoas santas e determinou que essas pessoas tinham capacidade de mediar o relacionamento entre Deus e os homens. Eram tão miseráveis quanto nós, tão necessitados de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens quanto nós. Maria, aquela Maria, escolhida pela graça de Deus,
para dar a luz ao Deus encarnado, era tão necessitada de graça, de misericórdia e de um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus como nós somos. Solos Cristos. Não há outro jeito de sermos salvos, não há outro jeito de irmos a Deus, senão por meio do único caminho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém?